Sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Eletrotécnica, do curso técnico de Eletrônica do Coltec. Nessa aula nós vamos fazer a terceira parte da revisão do tema Projeto de Instalações Elétricas Residenciais. Aqui nós vamos abordar os seguintes tópicos. Primeiro, a divisão de circuitos e o quadro de distribuição de circuitos. Então nós vamos ver o que é um circuito, quais os tipos de circuito, para que utilizar essa divisão da instalação entre vários circuitos terminais e o que diz a norma NBR 5410 sobre as especificações desses circuitos. No tópico 2, a gente vai mostrar como é feito o cálculo da corrente e no tópico 3, a gente vai apresentar um exemplo prático. No primeiro tópico, a gente define, então, o que é um circuito elétrico de uma instalação. Então, isso é definido como o conjunto de todos os componentes que são alimentados a partir da mesma origem e também que são protegidos pelos mesmos dispositivos. No nosso caso aqui, dispositivos contra sobrecorrentes, que basicamente são os disjuntores, aquelas chaves nos nossos quadros, e todos os componentes que estão sendo, então, alimentados a partir da mesma origem fazem parte de um mesmo circuito. Então, além dos condutores, a gente tem os dispositivos de proteção, comando e manobra. Isso é o que diz a norma NBR 5410. Então, desde lá do quadro, do ponto de saída do circuito, do disjuntor, até o componente que está sendo alimentado a partir dessa origem, pelos condutores, enfim. Sobre os tipos de circuito, nós temos uma divisão entre dois tipos. O primeiro é o circuito de distribuição. Então, são circuitos que alimentam um ou mais quadros de distribuição na instalação. No nosso caso de instalações residenciais, em geral, nós temos um quadro só de distribuição de circuitos, um QDC. Então, esse circuito de distribuição, ele vem da entrada de energia até o quadro. Nós vamos mostrar um pouco mais sobre essa ligação. E os circuitos terminais são aqueles que vão fazer a ligação dos equipamentos de utilização ou das tomadas que vão estar disponíveis na instalação. Então, o circuito terminal, ele tem origem no quadro de distribuição e vai até os pontos de consumo, ou as tomadas de uso específico, de uso geral, né, e aí a gente pode ter tomadas dedicadas a alguns equipamentos, ou circuito de iluminação, por exemplo. Aqui tem uma imagem sobre um esquema, um diagrama mostrando um circuito de distribuição. Então, o circuito de distribuição, ele vai desde a origem da instalação até o quadro de distribuição. Então, a origem da instalação é aqui no ramal de entrada. O que é o ramal de entrada? É a ligação da instalação com a rede elétrica, a rede pública de baixa tensão no nosso caso. Então, existe aqui um ponto de derivação, onde a gente faz a conexão com a fiação da rede. Aqui, nesse caso, é uma instalação bifásica, chegam duas fases e um neutro. Essas fases, elas passam por aqui, esses três fios, vamos supor que é um duto, né? Um eletroduto. Aqui a gente tem, então, três fios passando e chegando ao medidor de energia. Do medidor, a gente tem também, do medidor para o quadro, protegendo o circuito de distribuição, nós temos um disjuntor geral, que é o disjuntor geral de comando e proteção. E aqui também, nesse local do quadro, nós temos o terminal de aterramento principal. Então, nós temos o condutor de aterramento e o eletrodo de aterramento, que nós não vamos tratar nessa aula, mas a gente vai ver mais para frente em detalhes. E aí, após essa proteção, né, saindo aqui do medidor, nós temos esse circuito que leva as duas fases, o neutro e o condutor de proteção, para o quadro de distribuição. Aqui a gente vê em detalhes um quadro
E aí a gente destaca o circuito de distribuição. Então, a gente tem o quadro QDC e temos aqui o medidor, um exemplo de um medidor. Então, chegam, nesse caso, de circuito bifásico, duas fases e um neutro, duas fases em vermelho e um fio neutro chegando aqui com um condutor azul. E aí eles são ligados num barramento, que nós vamos ver depois em mais detalhes. Desse barramento, a gente liga esses fios à proteção, ao disjuntor de proteção em geral. Então, o disjuntor ele vai passar pelo disjuntor aqui as duas fases, é um disjuntor termomagnético nesse caso, e ele vai proteger as duas fases, interrompendo essas fases em caso de falta. E o condutor neutro, ele é derivado também a partir desse barramento em direção, então, ao quadro de distribuição. Então, esse é um exemplo de circuito de distribuição, um circuito que liga a entrada de energia ao nosso quadro, ao nosso QDC. No QDC, a gente vai ver mais para frente também, nós temos os barramentos aqui, nesse caso, dois barramentos de fase, barramento de neutro e o barramento do condutor de proteção. Aqui nós temos uma ilustração, um diagrama mostrando os circuitos terminais, falando então que esses circuitos eles partem do quadro de distribuição para alimentar os equipamentos, as lâmpadas, tomadas de uso específico, etc. Então aqui a gente tem uma representação do circuito de distribuição, finalzinho dele, né? Chegando então duas fases, um neutro e o condutor de proteção, terra. Isso que chega no quadro, no QDC. E do QDC, nós dividimos os N circuitos terminais, que é o que nós vamos comentar mais adiante. Aqui nós temos o QDC em destaque e nós podemos ver as ligações que são feitas internamente. Então, no QDC chegam, vindo do circuito de distribuição, no caso dessa instalação, duas fases e um neutro. Essas fases, esse circuito está sendo protegido por um disjuntor do tipo diferencial residual, um DR. Nós vamos ver sobre ele um pouco mais adiante. Então, o DR é uma chave de proteção, vamos pensar assim, que em caso de falta ela interrompe esse circuito. E então passam aqui por ele duas fases e o neutro. Saem do disjuntor, então, as duas fases e são ligadas nesses barramentos. Os barramentos são barrinhas mesmo de ferro, e então a gente tem aqui os potenciais das duas fases e o potencial de referência, aqui vamos pensar assim, de 0 volts, que é o nosso ponto neutro. Aí, dos barramentos de fase, saem os circuitos, na verdade, são ligados os disjuntores do circuito, e dos disjuntores, através dos fios da fiação, as fases chegam até aos elementos que vão ser alimentados. A mesma coisa aqui com o neutro. O neutro, ele não está passando por nenhum disjuntor nesse caso, os disjuntores estão recebendo, interrompendo só as fases. Então, o ponto neutro, ele sai desse barramento, o barramento, então, recebe o fio, todo mundo que está ligado nessa barrinha está no mesmo potencial, e aí saem várias derivações do neutro aqui. Mesma coisa aqui para as fases, né? Várias derivações dos barramentos passam pelos disjuntores para serem protegidos e vão para os circuitos terminais. Nós temos ainda um barramento de proteção, que é o barramento do fio terra. Então, terra chega também no quadro, é ligado aqui nesse barramento e saem várias derivações desse condutor para o resto da instalação. Então, o que são os circuitos? Vamos entender melhor o que são esses circuitos.
Bom, esse desenho representa o caso onde nós temos somente um circuito para a instalação inteira. O que significaria isso? Todos os pontos de consumo, todos os equipamentos, todos os elementos da instalação seriam alimentados através da mesma origem aqui de energia. E além disso, teriam uma só proteção, o mesmo disjuntor para proteger todos esses equipamentos ligados em paralelo. Então, a gente sempre liga os equipamentos, os pontos em paralelo, mas aqui seria a casa inteira ou a residência inteira ligada em paralelo, somente com uma derivação aqui da entrada de energia. E aí, isso vai ilustrar os problemas de não fazer a divisão da instalação em circuitos terminais, em vários circuitos. Qual que é o objetivo, então, de fazer esse procedimento? O primeiro objetivo, a primeira função da divisão em circuitos, N circuitos terminais, é limitar as consequências de uma falta. Então, o que é uma falta? É um problema com a rede, com a instalação. Então, pode ser uma sobrecorrente que vai danificar um condutor, que vai derreter esse condutor e até mesmo um eletroduto, causar, às vezes, incêndio, enfim. Isso são consequências de uma falta, de um problema, nós vamos entender assim, por enquanto, um problema no fornecimento de energia, no funcionamento da instalação. Então, para limitar as consequências de uma falta, é melhor que a gente divida a instalação em vários circuitos para que ela não seja afetada por inteiro se algo acontecer. Isso é a primeira justificativa. A segunda é para facilitar verificações e ensaios. Então, são testes que podem ser necessários na instalação e que, se a gente tem individualizado os circuitos, a gente pode ver, o problema é com esse grupo de equipamentos ou naquele outro ponto da instalação. A gente consegue verificar melhor os eventuais problemas na nossa instalação. Por último, a divisão entre circuitos facilita as manutenções ou ampliações. A gente, às vezes, tem que fazer uma reforma na casa, aumentar a carga instalada, e aí é mais fácil fazer a manutenção desligando só uma parte da instalação. Portanto, a gente desligaria somente um dos circuitos, faria essa manutenção e o resto da instalação poderia continuar a ser utilizado. Por exemplo, eu não precisaria desligar o circuito de iluminação para fazer uma manutenção no circuito de tomadas, no escuro, se for à noite, por exemplo. Então, eu posso continuar a usar o resto da instalação. Isso é uma das vantagens de fazer essa divisão. E aí eu coloquei aqui como seria essa representação aqui dividida em 3 circuitos. Um circuito do tipo iluminação, então eu representei as lâmpadas com seus interruptores aqui em paralelo, e aí a gente teria um disjuntor para cada circuito. Cada disjuntor protege uma parte da instalação, um grupo de equipamentos ou de pontos. Então, o disjuntor que chegaria, por exemplo, fase e neutro, essas lâmpadas seriam alimentadas em 127 volts. A mesma coisa que para um circuito só para as tomadas de uso geral, também com um outro disjuntor específico para esse grupo. E aqui um chuveiro representando as tomadas de uso específico, mostrando também um disjuntor separado para esse circuito. Então, são várias derivações que viriam lá do nosso quadro e que seriam protegidas por suas chaves, seus disjuntores individuais. Bom, a norma NBR 5410, ela fala sobre essa divisão de circuitos e diz que esses circuitos terminais têm que ser individualizados segundo a função dos equipamentos que vão ser alimentados.
Então, quais os tipos de equipamentos? Quais os grupos? Circuito de iluminação, então a parte de iluminação ela tem que ser separada em um circuito. A gente pode ter também circuitos de tomada de uso geral ou específico. Então, aqui a gente vê que a tomada de uso específico ela pode estar no mesmo circuito que outras tomadas de uso geral. A gente não precisa necessariamente de um circuito para cada tomada de uso específico. A gente vai ver os critérios para isso mais para frente. Os equipamentos de ar-condicionado e aquecimento também tem que ter um circuito dedicado para eles. E equipamentos fixos a motor, que não aparece muito nas residências, então não está aqui no nosso caso, mas a norma, já que ela é mais geral, ela tem que mostrar essa divisão. E por fim, circuitos auxiliares de comando e sinalização, que também são característicos de instalações industriais. Então aqui eu coloquei uma representação desses tipos de circuito básicos que nós teremos nas casas, por exemplo, portanto. E aí a gente tem no mínimo um circuito de iluminação, um circuito com as tomadas de uso geral e uma ou outra tomada de uso específico, e os circuitos para os equipamentos de ar-condicionado e aquecimento. Então, pelo menos, esses 3 grupos aqui normalmente aparecem nas residências que nós vamos trabalhar. Aí, na iluminação, vocês vão perceber, e a gente vai estudar mais para frente, que a gente não usa essa representação, esse diagrama esquemático de circuitos que a gente utiliza em outros estudos e que é mais comum para a gente. A gente vai começar a utilizar o diagrama unifilar. E aí, para converter essa representação na representação de diagrama unifilar, a gente tem que começar a entender associar, na verdade, esse tipo de desenho com esse aqui. Então, olha só, no circuito de iluminação, o que a gente tem? Aqui tem o quadro, aparece o quadro em destaque. E aí, olha, saindo de um dos disjuntores, esse disjuntor, ele está ligado no barramento de fase. Então, ele pega aqui um ponto de uma das fases, que é essa segunda fase aqui. Então, essa fase, ela entra nesse barramento. Do barramento, tem um parafuso ligando uma outra derivação para o disjuntor. Sai do disjuntor e está indo alimentar, então, as N lâmpadas do circuito de iluminação. Observem que no circuito de iluminação tem a lâmpada, mas tem também o interruptor, que está representado por essa chavinha aqui, nesse circuito, esse diagrama esquemático. Então, olha só, aqui está acontecendo o que? Vem a fase, chega no interruptor, do interruptor para a lâmpada tem um fio que a gente, em instalações, vai chamar com o nome específico de retorno, nós vamos ver mais para frente, e da lâmpada, então, do interruptor para a lâmpada, o retorno, e no outro terminal da lâmpada, um equipamento de 2 terminais, chega o neutro. Então, o que está acontecendo aqui está ilustrado aqui com mais detalhes. E do jeito que acontece mesmo. Também aparece o condutor de proteção. Então, como a gente viu, ele vem lá da entrada de energia, do aterramento, vem aqui no circuito de distribuição para um barramento no quadro, e também desse barramento saem derivações para os N circuitos da instalação. No caso de lâmpadas, esse condutor aqui, ele é ligado na carcaça da luminária, na parte metálica aqui mesmo, para evitar choque elétrico. No caso das tomadas, a gente vai ver que agora a gente tem um padrão com a tomada de 3 pinos, ela vai ser ligada naquele terceiro pino, o condutor terra, né, vai ser ligado no terceiro pino. E aqui, então, o próximo slide mostra o circuito de TUGs, uma ilustração de como seria. Então, o circuito de TUGs aqui, apesar da gente ter ter mostrado o quadro com disjuntores interrompendo somente as fases, existem também disjuntores que recebem e protegem
fase e neutro ao mesmo tempo. E esse aqui é um deles, é um disjuntor do tipo diferencial residual bipolar. Então, ele recebe fase e neutro. Então, pode acontecer isso também no quadro, tá? Nós vamos estudar os disjuntores. Uma dessas fases vem daqueles barramentos, passa pelo disjuntor, e também vem uma derivação do neutro, passa pelo disjuntor. Ok? Aqui está mostrando, olha, daqueles barramentos de fase, uma derivação, e o fio neutro também de uma das derivações. Então, ele passa para o disjuntor para ser, entre aspas, protegido, e aí sai fase neutro para alimentar as tomadas do circuito de tomadas de uso geral, que está entre fase e neutro. Então, tudo que acontece aqui, olha, observe aqui que chega fase neutro para as tomadas. Aqui a gente teria um disjuntor monopolar, interrompendo somente a fase, né? E aí, o que acontece aqui? Observem também o condutor de proteção, ele chega aqui no terceiro pino. Esse aqui é um modelo antigo, não aparece proteção aqui, mas aparece aqui, modelo antigo, mas é o que acontece também no padrão novo. Em seguida, a representação de uma tomada de uso específico. Então, o chuveiro, nós vamos ver que vai ter um circuito somente para ele. Então, aqui também o disjuntor é do tipo bipolar. Então, esse circuito, ele está entre fase e fase. No nosso caso aqui seria 220. Então, o chuveiro ligado em 220. Então, as duas fases vêm lá dos dois barramentos de fase, passam pelo disjuntor e seguem para alimentar o circuito. Observe que esses fios, ele alimentam somente o chuveiro. Então, ele é dedicado para esse chuveiro. Bom, existe um outro critério para divisão de circuitos, que é o valor da corrente desses circuitos. Então, o que a norma diz sobre isso? Primeira coisa é que a norma NBR 5410 recomenda limitar a corrente dos circuitos a 10 A. Por que esse valor? Porque acima disso, a corrente muito alta, ela tem como consequência a necessidade da instalação de fios com bitolas maiores. E esses fios de seção nominal muito grande, como está falando aqui no nosso material, eles podem dificultar a instalação nos eletrodutos. Então, quanto maior as bitolas dos fios, maior tem que ser o diâmetro do eletroduto, ok? E também a ligação com as ligações terminais, são as ligações lá com os equipamentos que vão ser alimentados. Isso também é dificultado quanto maior a seção nominal, essa bitola. E além disso, quanto maior a bitola, mais caro é o metro do condutor. Então, encarece também a instalação. Então, esse valor de 10 A é um dos critérios para a divisão de circuito. Quando que isso vai aparecer? Por exemplo, nós podemos fazer a divisão da instalação somente utilizando o critério acima. Então, vamos imaginar que nossa instalação vai ter somente um circuito de iluminação, somente um circuito para todas as tomadas de uso geral e somente um circuito para o chuveiro. O que pode acontecer? Se a gente colocar, dependendo da potência das tomadas, de todos os cômodos, se a gente liga todas as tomadas no mesmo circuito, a corrente ela pode passar de 10 A. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que subdividir esse grupo. E aí, colocar em 2 ou mais circuitos de tomada de uso geral ou específico. Por quê? Para atender ao critério da corrente de 10 A. Então, a corrente de 10 A, ela tem que ser levada em conta. Mas o que acontece quando o equipamento, ele sozinho consome mais que 10 A de corrente? Nesses casos, mesmo se o equipamento ele não se encaixar em nenhum daqueles grupos que foi mencionado, ele tem sim que ter um circuito individual para ele, porque ele sozinho já consome uma corrente nominal
ele tem uma corrente nominal maior que 10 A. Então, a gente não pode colocar ele misturado com nenhum outro equipamento. O nosso próximo tópico fala do cálculo da corrente do circuito. E aí a gente vai usar a relação entre a potência aparente S, a tensão e a corrente num circuito qualquer. E aí, então, para calcular a corrente, simplesmente a gente divide a potência total pela tensão do circuito. Sobre a potência total, então a gente vai decidir quais equipamentos vão estar no mesmo circuito. Como assim? Vamos supor, a gente tem vamos ter 2 circuitos de tomada de uso geral. Então, a minha instalação ela vai ser dividida em tomadas de uso geral da parte interna da casa e da parte externa, por exemplo. Ou eu vou colocar a metade dos cômodos num circuito, a outra metade no outro circuito. Então, quem que é essa potência aparente S? É a potência total de todos aqueles equipamentos que eu resolvi colocar ligados juntos no mesmo circuito. Então, eu vou pegar esses equipamentos, ou esse total de cada cômodo, vou achar um S total e vou pegar esse S e dividir pela tensão aqui do meu circuito. Sobre a tensão, a gente pode, no caso aqui de Minas Gerais, dependendo do fornecimento, se nós tivermos fornecimento bifásico ou trifásico, a gente recebe 2 fases e um neutro ou 3 fases e um neutro. Portanto, se nós recebemos mais, no caso de recebermos mais de uma fase, nós podemos ligar equipamentos ou circuitos entre 2 fases, na tensão fase-fase, que no nosso caso aqui é 220 volts. Então, como que eu vou saber qual que é a tensão do meu circuito? O critério é o seguinte: para circuitos de iluminação e tomadas de uso geral, define-se uma tensão fase neutro, porque é uma tensão mais baixa, no nosso caso aqui de 127 volts. E aí o risco de choque elétrico é menor. E a consequência do choque elétrico, na verdade, a consequência do choque de 127 volts é menor, menos danosa. E aí, então toda a iluminação, a parte de iluminação e de TUGs sempre vai ser em tensão fase neutro, então 127 volts. Em alguns circuitos de tomada de uso específico, como por exemplo o circuito do chuveiro, e normalmente equipamentos com potência mais elevada, pode-se escolher usar a tensão fase-fase, se o fornecimento permitir. E aí, o que é a vantagem disso? Se o chuveiro, por exemplo, for ligado em 220 volts, a sua corrente ela vai ser menor do que no caso da ligação em 127, porque para a mesma potência aqui, a potência do chuveiro, por exemplo, eu vou ter para uma tensão maior uma corrente menor. Uma corrente menor implica em uma menor bitola dos condutores, um disjuntor menor e trabalhar com esses valores menores tem aquelas vantagens que a gente já viu anteriormente, tá? Então, a gente só pode escolher a tensão de circuito nesses casos. Nós vamos mostrar aqui, então, um exemplo prático de um cálculo de levantamento de potência para uma instalação específica. Não estou colocando a planta aqui, mas eu já vou colocar a tabela com os cálculos feitos. E aí, para esse caso, onde já foi feito o levantamento de potência, como que é o procedimento para a divisão de circuitos terminais? Então, se nós seguirmos a norma, deve haver, no mínimo, 4 circuitos terminais. Um para a iluminação toda da casa, um outro para a tomada de uso geral e mais 2 circuitos, um para o chuveiro e o outro para a torneira, porque ambos esses equipamentos, eles sozinhos, eles já consomem mais de 10 A. Se a gente pegar a potência e dividir pela tensão, a gente vai ver isso. Então, o mínimo seria isso aqui, ok? Então, se a gente seguir o mínimo aqui, já está ok. Mas, no caso eu queria só comentar também que, apesar da gente ter mais 2 tomadas de uso específico, uma para geladeira e uma para máquina de lavar,
Esses equipamentos, eles não têm potência muito elevada. Observe que aqui é 1.500. Então, eles sozinhos não consomem mais de 10 amperes de corrente. Então, eles podem sim ser ligados com outras tomadas de uso geral, por exemplo. Então, eles podem compor um outro circuito aqui de TUGs. Quem deve ser isolado são somente os outros dois que têm mais de 10 amperes. No caso dessa instalação, o projetista ele resolveu fazer a divisão de circuitos, considerando também uma questão de ordem prática. Então, ele dividiu aqui, olha, o circuito de iluminação, que poderia ser só um, ele dividiu em dois. Uma parte de iluminação social, então, sala, dos quartos, banheiro e hall, e numa outra divisão, um outro grupo, a iluminação de serviço, que seria copa, cozinha, área de serviço e área externa. Então, ele resolveu setorizar a casa e dividiu toda a iluminação em dois circuitos diferentes. Aqui ele fez também a divisão prática para as tomadas, para os circuitos das tomadas de uso geral. Então, ele dividiu em 4. Então, um social, com os mesmos cômodos que a gente viu aqui. De serviço, então, a gente teria mais 3 circuitos. O projetista ele pode escolher isso tanto para facilitar a divisão, a instalação dos circuitos, né, dos fios, dos eletrodutos, quanto para ter essa praticidade em saber, em separar as partes da residência para os objetivos que a gente também já discutiu, manutenção, enfim, ensaios, enfim. Então, observa aqui que ele coloca o tipo de circuito e coloca os cômodos que pertencem a esse circuito. E aí, o que a gente vai ver também é que a gente vai continuar com aqueles circuitos de tomada de uso específico. Eles são 2 circuitos independentes e eles têm que ser mantidos. Isso aqui a gente não consegue mexer. Então, um circuito para o chuveiro e outro circuito para a torneira elétrica. Isso vai ser mantido. Então, essa tabela aqui na sequência, ela mostra uma organização do que foi feito na divisão de circuitos. Então, olha só, a tabela apresenta uma coluna sobre o circuito e aqui uma divisão, mostrando o número do circuito e o seu tipo. Então, aqui, os primeiros 2 circuitos são de iluminação. O primeiro, iluminação social, e o segundo, iluminação de serviço. Aí, na próxima coluna, a gente tem a tensão do circuito, que vai obedecer o critério que eu já falei. Aqui, a gente tem o local, ou seja, os cômodos, ou as partes dos cômodos que pertencem a esse circuito. Então, olha, o circuito 1, ele colocou aqui todos os cômodos que vão ser incluídos. Aqui no 2, mesma coisa, e assim por diante. Aí, na parte da potência, ele coloca aqui, ele deixa explícito, no caso de iluminação, a quantidade de pontos de luz de cada cômodo, vezes a potência que foi calculada para aquele cômodo. No caso de iluminação, ele colocou um ponto de luz respeitando o mínimo da norma, e então um ponto de luz, vezes a potência daquele ponto, a potência do cômodo, e aí a gente tem o total de potência para cada circuito, né? Somando aqui o total de cada cômodo, ok? E aí, com a potência total em volt-ampere, que é a potência aparente, e a tensão do circuito, foi calculada a corrente. Então, potência por tensão deu aqui uma corrente de 4,9 ampere. E aí ele fez assim para todo o resto da casa. Aqui a gente tem os circuitos de tomada de uso geral, os cômodos, e aqui também os pontos de tomada, olha. Na sala são 4 pontos de 100, no dormitório 1, 4 pontos de 100 e assim por diante, seguindo o mesmo raciocínio. Aqui aparecem os 2 circuitos de TUI, que a gente comentou, e a potência dos próprios equipamentos correntes. A gente pode ver aqui que excedem 10 amperes, no primeiro caso 25,5 e depois 22,7. E aqui ele incluiu também o circuito de distribuição.
No circuito de distribuição, a tensão que nós devemos considerar é a maior tensão. No nosso estado, a gente teria 127 e 220, então a gente escolhe a maior tensão, que é 220, para fazer o cálculo da corrente. Como que é o cálculo da corrente? A potência total de distribuição, que eu vou retomar mais para frente, que é, segundo, dependendo da instalação, tem que seguir o critério de demanda ou não, de cálculo de demanda, como nós fizemos no material anterior. E aí, com essa potência, a gente calcula a corrente. Tudo bem? Então, essa potência aqui pode ser a potência direta instalada, ou ela pode estar sofrendo uma alteração de acordo com a demanda. Tudo bem? Bom, então, nos próximos materiais, a gente vai dar sequência ao nosso assunto de instalações elétricas e vamos observar o que vai acontecer com esse exemplo que nós estamos acompanhando. Então, é isso, até a próxima aula.